desligar a câmera. Não desliga não, cara. Putz, grila aí. Desliga sim. Beleza, então Não tá. dá pra segurar o celular. Não dá, né? Tá certo. Então, beleza, galera. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar ecrã. Quando aparecer aí, vocês me avisem, tá? Beleza. Já tô partilhando. E agora? Tá aparecendo? Aqui não. Cone. Agora sim. Cones? Agora tá. Beleza. É isso. Não é matéria nova, né? Nós vimos isso no ano passado. É um dos corpos redondos, mas como a terceira série é uma revisão dos conceitos, vamos rever o conceito de cones. Beleza? Então vamos lá. O que são cones? É o chapeuzinho do palhaço, não é isso? O famoso chapeuzinho do palhaço. Olha aqui um cone. Que lindo. Primeiro, é um corpo redondo que tem uma base circular, né? Você tem uma circunferência como base. Você tem um vértice aqui em cima, ó, que eu estou pintando de vermelho. E todos os segmentos que saem a partir dessa base se encontram lá em cima no vértice. Beleza? Então o V é o vértice. R, que está aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho aqui, ó, é o raio da base. H é a altura, tá vendo? E G é a geratriz, né, que é o segmento de reta que liga o vértice de um ponto da circunferência, que nem eu falei, até a base, do vértice até a base. Beleza? Esse aqui é um cone oblíquo, né, que ele é meio caidinho para o lado. Mas vamos lá. São dois tipos de cone. Deixa eu descer aqui. Primeiro, o cone reto. É o que a gente mais trabalha na prática, né? A altura incide do centro da base. O que isso quer dizer? O centro da circunferência, nós traçamos o ponto até o vértice. Um ponto. E esse segmento que surge, que eu pintei aqui de amarelo, ele é perpendicular, ele forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Quando isso acontece, quando partindo do centro, eu chego até o vértice, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo reto, ele é em pezinho. Ok? Quando esse cone tem uma altura que não parte do centro, ele é oblíquo, ele dá uma caidinha para o lado, tipo esse primeiro aqui que nós vimos. Ó. Ok? Ele não parte do centro. Aqui, a mesma forma, ele não parte do centro. Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo essa geratriz? Tá todo mundo vendo aí? Eu não vejo vocês, tá? Então eu quero ouvi-los de vez em quando, beleza? Só para vocês mostrarem que estão vivos. Uhum. Geratriz. Como o Titi já mostrou para vocês, ó, eu posso calcular essa geratriz no cone reto fazendo um teorema de Pitágoras. Tá bom? Fica geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais h ao quadrado. Olha aqui, ó. Geratriz. Só quando for reto, né? Só quando for reto. Tá bom? Se não for reto, se for oblíquo, você até consegue calcular essa geratriz. Mas, ó, esse exemplo aqui, você precisa de 2 vezes o raio. Tá vendo? Para completar. E mais um pedacinho que você vai precisar saber, ou o problema vai ter que te dar, para você conseguir fazer um triângulo retângulo aqui. Tá bom? Então a gente foca bastante no triângulo, perdão, no cone reto aqui para achar esse triângulo. Tá? Vamos lá. O cone reto também é chamado cone de revolução. O que é isso aqui? Não sei se vocês estão reparando, estão conseguindo ver essa voltinha que tá dando. Tá vendo? Uhum. Como se você pegasse assim um triângulo e rodasse. Quando você roda, a figura que aparece é o cone. Tá? O cone também pode ser considerado uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base o quê? Circular. Aí, Eric, se você quiser fundar uma nova civilização, construa pirâmides de bases circulares, tá? Vai tirar onda. Beleza? Volume do cone. Olha só, Eric, Camille e Cleiton. Cleiton tá aí ainda? Tá. Deve tá por aí. O Joãozinho e o Samuel também. Opa, Samuel. Eu tô aqui também, professor, tô aqui. E aí, Samuel, beleza, cara? Beleza. Israel, tá bem? Oi? Israel, tá bem? Tá, pô. E João, tá vivo, João? O João fica sem microfone. Ah, beleza. Tô vivo aqui, professor. Tô aí, ó, vivo. vivão. Aí, tirando onda, moleque. E com voz de locutor ainda, hein? Se vocês lembrarem bem, quando eu calculo o volume da pirâmide,
Ó, pirâmide. Eu vou calcular da seguinte forma: 1/3 da área da base vezes a altura. Isso aí é do conteúdo de pirâmide. Olha como é que eu calculo o volume do cone. Ó. Volume do cone eu posso escrever assim, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. Só que diferente das outras pirâmides, cada pirâmide tem uma base diferente. Pode ser uma pirâmide com uma base quadrangular, uma base triangular, hexagonal e assim vai. Como eu estou falando em cone, a base ela sempre vai ser uma circunferência. Então a área da circunferência, ela é o quê? πr ao quadrado. Tá? Então quando eu calculo o volume de um cone, eu uso essa fórmula. 1/3 de πr ao quadrado vezes h. É o que ele está escrevendo aqui, é o que ele escreveu aqui. Beleza? Então você repara que a fórmula para calcular a área do cone, o volume do cone, perdão, é a mesma que para calcular o volume de uma pirâmide. Tá? Lembrando-se que a pirâmide, o que vai variar nelas são as áreas da base. Cada base vai ter um formato diferente. O cone não. O cone vai ser sempre o πr ao quadrado. Então, para trocar em miúdos, volume da área do cálculo do volume do cone, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Ok? Tranquilinho aí, né? Aham. Show. Área total. A gente fez muito isso. Eu não sei que vocês são mais novos, provavelmente nas festinhas de vocês, quando vocês iam de criança, não davam mais chapéuzinho, né? Eu adorava fazer isso aqui com o chapéuzinho, ó. Eu ganhava o chapéuzinho, tá vendo? Olha o chapéuzinho aqui inteirinho. Eu tirava o elástico do chapéuzinho e abria, para ele ficar assim, ó, estilo um leque. Tá vendo aqui? Essa daqui é a área lateral do cone. É como se eu abrisse o cone, abrisse o chapéuzinho do palhaço ali. Como é que eu calculo essa área lateral? Aqui ele tem as definições, tá? Como ele chegou até lá, para chegar até aqui, ó. Lembrando-se que na geometria espacial a gente trabalha muito com S em vez de A, tá? Mas é cálculo de área. A área lateral, ó, vai ser igual ao quê? Π vezes R, que é o raio, vezes G, que é a geratriz. Tá bom? Então a área lateral vai ser π, que a gente já sabe, né? Fica indicado, vezes R, ao raio aqui, ó. Tá? Vezes G, ao G aqui. Que seria esse Gzinho aqui, já do cone sendo aberto. Beleza? Então o que eu tenho? Área lateral. A área da base é uma área de circunferência, que é πr ao quadrado. Então, como é que eu faço para calcular a área total? A área total vai ser a área da base mais a área lateral. Então, a área total é igual ao quê? A área da base é πr ao quadrado mais a área lateral, que é πrg. Eu posso escrever assim, não tem problema nenhum. Se você tiver facilidade para lembrar dela assim, usa ela assim. Ou eu posso simplificar essa fórmula um pouquinho, que nem o autor colocou aqui, é o que comumente a gente enxerga. Tá? Ele colocou o πr em evidência, deixou rg dentro do parênteses. Então, tanto faz, de um jeito ou de outro. Beleza? A área total pode ser calculada dessas duas formas, que na verdade é uma forma só, né? É a mesma, só é uma roupagem diferente para a mesma fórmula. Beleza? Tranquilo até aí? Beleza. Beleza, Por Camille? exemplo, Oi. Aham, tá indo. quando você tem um cone sem a base, a área total dele é só lateral, né? Só lateral. No exemplo que eu estou dando, exemplo do chapeuzinho, você não tem o fundo, né? Você não tem a base. Aham. A área é só a lateral, tá bom? Aí vai depender. Às vezes você tem... eles pedem para calcular a área total de papel para confeccionar um chapeuzinho, beleza? Então, aí você sabe, pô, mesmo que ele não fale que o chapéu não tem não tem fechadura em cima, né? Não é fechado em cima, no caso daquela base, você precisa do espaço para colocar na cabeça, aí você já tem que ter noção de que cada problema ele vai ter sua peculiaridade. Aí você calcula a sua área lateral, beleza? Tá. Tudo bem, galerinha? Tudo tranquilo? Meu chinelo, cadê meu chinelo? Aqui. Então fechou. Oi, alguém abriu aí?
Eu fico ceguinho aqui, porque eu só vejo minha tela, né? Então eu não sei o que vocês estão fazendo. Vamos lá, seção meridiana. O que é essa seção meridiana? Secção, na verdade, não seção, secção. É como você pega um cone e dá um corte nele assim. Ó. Esse corte é um triângulo, né? É um triângulo. Ó. Vai ter aqui embaixo duas vezes o raio, né? Porque é o diâmetro e a altura, tá? Aí pode ser um corte uma seção meridiana de um triângulo oblíquo, que é esse caso, ou de um cone reto. De um cone oblíquo ou de um cone reto, tanto faz. O importante é que essa secção meridiana é um triângulo e é um triângulo isósceles, tá bom? Nos cones retos. Cone equilátero. O que é um cone equilátero? Já fica estranho o nome porque você tem um cone equilátero, né? Mas o cone não tem lado, como é que é equilátero? Porque quando você traça essa seção meridiana, ela forma um triângulo equilátero, tá? Então, ó, esse lado, vou passar aqui sempre um pouquinho para vocês verem, ó, é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Então, que conclusão a gente chega? Só olhando que a geratriz é igual a duas vezes o raio, é igual ao diâmetro. Concordam comigo? Aham. A geratriz é o dobro do raio da base. Isso é bem legal, tá? Então, Oi, pode falar. se no exercício ele falar que é um cone equilátero, você já sabe já, então, né? Você Isso tem que aí. calcular. Se ele falar, Eric, que o cone é equilátero, você já pode usar essa relação aqui na hora. Se ele te der a geratriz, você acha o raio. Se ele te der o raio, você acha a geratriz. Beleza? Entendi. Beleza. Isso é maneiro, né? Só com Aham. esse nome você já consegue. Dentro do cone equilátero, por ser um cone específico, especial, além dessa relação que eu acabei de mostrar para vocês, e eu estou riscando a relação, eu quero destacar, você tem essa relação aqui. A altura dele vai ser sempre o raio raiz de 3, tá? Então, ó, dentro do cone equilátero, deixa eu clicar aqui, eu já tenho uma altura específica. Ó, a altura vem daqui até aqui, né? Essa é a altura. Não importa qual seja o tamanho do raio, mas eu sei que essa altura vai ser calculada por essa definição, vai ser o raio raiz de 3. Vamos supor que nesse cone equilátero eu tenho um raio igual a 5, beleza? Se o raio vale 5, ó, a geratriz vai ser 2 vezes 5, a geratriz vai ser 10. 10 centímetros, 10 metros, depende do problema. Agora, quanto vale a altura aqui? A altura vai ser igual ao raio raiz de 3. A altura é igual a raio 5 raiz de 3. Beleza? Então, o cone equilátero ele dá muitos recursos para a gente. Ele já tem muitas definições que acabam facilitando bastante a nossa vida. E a planificação... Resolve tudo, Oi, pode falar. triângulo. Se for equilátero, você resolve metade da questão só olhando. Só olhando, só Só vendo o olhando. nome dele. É. E tem muita gente que não sabe o. Da mesma forma que tem o cilindro, eu tenho até vídeo lá no YouTube, eu acho que eu já postei para vocês. O cilindro equilátero também tem essa relação, a altura duas vezes o raio, tá? Só que a altura, não tem geratriz no cilindro, né? É a altura. Ah, A relação não é com a geratriz, é com a altura. A planificação da superfície lateral é um semicírculo, tá? Então, eu abrir um cone equilátero, fizer o lequezinho que eu falei aqui, ó, quando eu abrir isso aqui, vai ficar um semicírculo. Então, automaticamente, você vai ter um ângulo de 180 graus aí. Tá bom? Até aí, tranquilo, galera? tá. Show? Aham. Entrou mais Por alguém? incrível que pareça, tá indo. Ah, você é demais. Samuel, Joãozinho, tudo bem aí? Cleiton? Tá bom. Aqui tá tudo bem. Beleza. Tudo certo, professor. Show. Valeu. Então, vamos continuar. Bom, semelhança e tronco de cone. Aquilo que se usa para marcar o trânsito, os policiais às vezes colocam na rua, nos estacionamentos tem. Na verdade, aquilo não é um cone, né? Por quê? Você não vê o biquinho, não tem um vértice aqui em cima. É um tronco de cone. Tem uma abertura menor em cima, uma abertura maior embaixo, né? Você tem ali um tronco de cone, beleza? O tronco de cone também é uma figura bem especial e útil, assim. Você
consegue fazer, primeiro, por semelhança. Segundo, o tronco de cone, melhor dizendo, ele tem essa formulazinha aqui bem bonitinha. Olha que linda a fórmula. O volume do tronco vai ser igual ao quê? Vou traduzir aqui esses R's para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, caneta vermelha. Volume do tronco. Tronco de cone, né? HT. Ó, HT é a altura do tronco. Deixa eu descer mais um pouquinho. Né? HT sobre 3, π, R1. Quem é R1? É o raio da base maior. R2 é o raio da base menor. Beleza? Na prática, vou fazer um exemplo para vocês, para mostrar o meu cálculo. Aqui, o que ele está dizendo? Ele está mostrando que vocês podem fazer por semelhança, tá? Como seria isso? Vocês usam a famosa razão de semelhança para calcular o volume, tá bom? Eu imagino aqui, eu complemento essa pirâmide, ela dá um trabalhinho. Eu complemento esse cone, né? Imagino que ele é um cone inteiro, calculo o valor do cone todo, depois subtraio pelo valor desse conezinho aqui, desse cone menor. A diferença entre eles vai ser o tronco do cone. Ou você pode usar direto a fórmula, que é feia, é grande, mas é útil e é prática, tá bom? Detalhe, algumas vezes você não vai ter uma das informações, o raio da base maior, da base menor, né? Não terá. Então você pode fazer por semelhança. Mas quando tem, e é esse que eu vou mostrar para vocês agora, vou dar um exemplo, vamos supor que eu tenha esse tronco aqui, que eu desenhei bem malzinho, mas desenhei. A altura dele é 10. O raio da base maior vai valer 6. E o raio da base menor vai valer 2. Como eu vou calcular o volume desse cone, tronco de cone? Substituição direta na fórmula. Volume do tronco, vamos lá, volume do tronco vai ser igual à altura do tronco, que é 10 sobre 3, que multiplica π. Aqui dentro, ó, raio grande ao quadrado, então é 6, né, que eu coloquei, 6 ao quadrado, mais o raio pequeno, mais o raio grande, perdão, vezes o raio pequeno, mais o raio pequeno ao quadrado. Ela é feinha, mas ela funciona. Então, ó, volume do tronco vai ser igual a 10 sobre 3, π, que multiplica 36 mais 12 mais 4. Então, ó, volume do tronco é igual a 10π sobre 3, 36 mais 4 dá 40, 40, 52, vezes 52. Então, eu tenho que o volume do tronco vai ser igual a 520π sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza? Vocês estão vivos ainda? Beleza. Tá tudo bem? Aham. Em uma outra aula, eu vou mostrar como nós vamos fazer por semelhança, tá bom? É um trabalhinho maior, mas eu vou trazer só alguns exercícios já montados para vocês verem como é que nós faríamos por semelhança. Tranquilo isso aí, pessoal? Ficaram? Aham. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Ficou show. Show! Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou parar de gravar.